muitos anos antes, como no exemplo de Isaías, 700 e poucos anos antes de Jesus. Por isso, o nascimento de Cristo estava conforme assim os profetas haviam dito. Assim, os discípulos saíam pelo mundo afora, levando a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho estava alicerçada no nascimento de Jesus. Da mesma forma, Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, o texto sagrado diz que havia pastores naquela comarca que apacentavam o rebanho pelas vigílias da noite, e que um anjo apareceu a esses pastores, dizendo da seguinte maneira: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Bendito seja Deus. Ao anunciarem o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo, aqueles homens e mulheres da igreja primitiva, os discípulos de Cristo, estavam anunciando o nascimento do Salvador, pois o Evangelho de Jesus, as boas novas de paz, está firmada no nascimento de Cristo Jesus. E o texto segue dizendo: e isto vos será por sinal, bendito seja Deus, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Bendito seja o Senhor. Ao anunciarmos o Evangelho de Jesus, ao pregarmos o Evangelho de Cristo, ao anunciarmos pelas ruas afora o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também estaremos dizendo que um Salvador nos nasceu, que o Redentor veio até nós, porque o Evangelho ele está fundamentado nesta verdade central das Escrituras, que é o nascimento de Cristo Jesus. Segundo, podemos também dizer que o Evangelho de Cristo Jesus ele está fundamentado na verdade da morte de Cristo, bendito seja Deus. Pois da mesma forma como proferiram os profetas do Antigo Testamento a respeito do nascimento do Messias, a respeito do nascimento do Salvador, estes profetas também anunciaram a morte de Jesus na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, um capítulo inteiro tratando a respeito da ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo inicia o seu argumento dizendo que Jesus morreu pelos nossos pecados. Por isso, meus amados e queridos irmãos, temos também como fundamento da mensagem do Evangelho a morte de Jesus na cruz. O mesmo Jesus Cristo era ciente daquilo que lhe aguardava no Calvário. O mesmo Jesus Cristo era ciente daquilo que estava por vir na cruz. Por isso, várias vezes ele anunciou aos seus discípulos dizendo: é necessário que eu vá para Jerusalém, seja entregue nas mãos dos homens pecadores e ali padeça. A morte de Jesus Cristo também é fundamento do Evangelho de nosso Senhor. Quando pregamos o Evangelho, nós anunciamos que Jesus nasceu. Quem acredita que Jesus nasceu, levante as mãos aos céus. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos que Jesus Cristo também morreu. Só quem acredita que um dia Cristo morreu na cruz, levante as mãos aos céus. O Evangelho não é uma mensagem vazia. O Evangelho ela é uma mensagem que tem conteúdo. Ela é uma mensagem que está firmada em cima de verdades. E a primeira verdade que nós estamos dizendo é que Jesus nasceu. A
segunda verdade que nós estamos dizendo é que Jesus morreu. Agora diga assim comigo bem forte: a terceira verdade é que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Bendito seja o nome eterno do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo, como disse agora há pouco, escrevendo aos Coríntios, argumentando e defendendo a ressurreição de Cristo, ele escreve um capítulo inteiro para tratar a respeito da ressurreição de Jesus. No capítulo 15, versículo 4, ele diz: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive a maior parte, mas alguns já dormem também. Meus amados e queridos irmãos, quando Jesus deu a ordem para os discípulos anunciarem o Evangelho, ele sabia que o Evangelho iria firmado nestas verdades, na verdade do nascimento de Jesus, na verdade da morte de Jesus, na verdade da ressurreição de Jesus. E observemos bem que até antes da ressurreição, os discípulos ainda encontravam-se em dúvida, ainda encontravam-se desesperançosos, ainda encontravam-se queixosos e questionando um ao outro, porque ainda não tinham visto o Cristo ressurreto. Mas após a ressurreição de Cristo, após Cristo apresentar-se a eles e dizendo: Pai seja convosco, aqueles discípulos amedrontados foram tomados da coragem do céu para saírem pelas ruas anunciando a ressurreição de Cristo. E mesmo em meio às profundas ameaças de morte, eles não deixaram de anunciar a ressurreição de Jesus. Bendito seja o nome eterno do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que Jesus apareceu a Cefas, depois Jesus apareceu a 500 irmãos, e o texto diz que quando o apóstolo estava escrevendo esta carta, muitos daqueles 500 irmãos ainda estavam vivos, porém alguns já dormiam, mas ainda haviam testemunhas oculares vivas do Cristo ressurreto. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Por isso, meus amados e queridos irmãos, ao anunciarmos o Evangelho de Jesus, anunciemos que Ele está vivo, anunciemos que Ele está vivo, anunciemos que Ele ressuscitou, anunciemos que Ele levantou-se da sepultura no terceiro dia e apresentou-se glorioso e santo para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Só quem acredita na ressurreição de Jesus, dê glória a Deus, pois Jesus já está vivo para todos sempre. Aleluia. Quais são aí os 3 fundamentos do Evangelho, da mensagem do Evangelho? Vamos lá, meus irmãos. O primeiro qual é? Jesus nasceu. Diga comigo: Jesus nasceu. Mais uma vez, Jesus. O segundo fundamento, diga assim: Jesus morreu. Diga bem forte: Jesus morreu. Terceiro, Jesus ressuscitou. O quarto fundamento que nós podemos dizer a respeito da mensagem do Evangelho, como fundamento desta mensagem, é que Jesus voltará. Bendito seja o eterno nome do Senhor nosso Deus. Ele mesmo anunciou esta verdade. E no momento em que Jesus foi assunto ao céu, encoberto pelas nuvens, o texto sagrado diz que seres apareceram junto dos discípulos, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando assim para o céu? O mesmo Cristo que vocês estão vendo ir, também voltará da mesma forma nas nuvens. Aleluia. A mensagem do Evangelho é uma mensagem repleta de fundamentações, como o nascimento de Cristo, como a morte de Jesus, como a ressurreição de Jesus, e assim também a volta do Filho de Deus nas nuvens.
primitiva, os discípulos de Cristo.